principal notícia desse fim de semana: o regime do ditador Nicolás Maduro caiu. Na Venezuela, a madrugada do terceiro dia de 2026 começou assim. E para o ditador venezuelano Nicolás Maduro, o dia acabou desse jeito. As forças dos Estados Unidos colocaram fim a quase 3 décadas de regime chavista no país, 13 deles com Nicolás Maduro no poder. Nas primeiras horas do último sábado, explosões abalaram a capital Caracas. Ataques aéreos norte-americanos atingiram alvos estratégicos para evitar danos e mortes de civis. Ficaram sob a mira instalações militares e o Palácio de Miraflores, sede do regime chavista. Por volta das 5:30 da manhã, as forças especiais dos Estados Unidos invadiram o esconderijo de Maduro. O ditador e a mulher Cilia Flores foram capturados em uma operação rápida e sem derramamento de sangue. No meio da manhã, o presidente Donald Trump anunciou publicamente a captura, declarando horas depois que os Estados Unidos assumirão o controle temporário da Venezuela até que uma transição segura e judiciosa ocorra. Multidões saíram às ruas de Caracas e de outras cidades venezuelanas para comemorar a derrocada do ditador. A euforia tomou conta de venezuelanos espalhados pelo mundo. Milhares de exilados em Miami, Bogotá e Madrid se reuniram em praças públicas. No começo da noite de sábado, a imagem que muitos aguardavam há anos. Maduro chega algemado a Nova York, sob custódia do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. E para analisar a principal notícia do final de semana, eu convido Berenice Leite e Guta Pini, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, para dividir a tela comigo. Bom dia para você, Guta, seja bem-vinda. Feliz ano novo para você. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Feliz ano novo. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos para essa semana com muita coisa para a gente comentar e a gente já começa com notícia boa. Bom dia, Berenice. Feliz ano novo para você. Bom dia, Daniel, Guta e toda a nossa audiência. Olha, fazia tempo que eu não me lembrava da gente começar o jornal com uma notícia boa. Então, estou muito feliz, inclusive pelo retorno de vocês. Muito bem. Sejam bem-vindas. Antes de ouvi-las, eu vou chamar nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que esteve conosco na cobertura durante o último sábado em Oeste Urgente, ao vivo, durante 5h30, a cobertura da Oeste a respeito da queda de Nicolás Maduro. Hoje, você está onde, meu caro Ivan Kleber? Seja muito bem-vindo, bom tê-lo conosco aqui no telão. Bom dia, Daniel, bom dia, Guta, Berenice, feliz ano novo a todos, a nossa audiência. Hoje eu estou no meu quartel-general aqui em Londres, estou no meu QG, a postos para levar as atualizações para a nossa audiência. E a gente já pode começar, Daniel, antecipando com muita alegria que hoje, segunda-feira, Nicolás Maduro tem um encontro marcado com a justiça americana. Ele estará diante de um juiz lá em Nova York e a gente vai trazer todas essas informações, atualizações, o que significa isso. Então, mais uma vez, uma grande saudação a Guta, Berenice, você, Daniel, e a toda a nossa audiência. Há muita expectativa em relação a esse comparecimento hoje pela primeira vez diante da justiça norte-americana, tanto de Nicolás Maduro quanto da mulher dele, Cilia Flores. Mas vamos começar falando sobre a captura do ditador da Venezuela. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos agora mandam na Venezuela e que Maduro deve comparecer, portanto, como você bem disse, hoje ao tribunal em Nova York. Como é que deve ficar o comando da Venezuela com a captura de Maduro? Será que o ditador vai fazer uma delação premiada? Muito se falou a respeito disso no final de semana, uma delação premiada diante da justiça norte-americana, Ivan? Então, Daniel, para facilitar o entendimento aqui da nossa audiência, para o começo dos trabalhos, a partir de agora é muito importante que nós façamos uma divisão aqui. O futuro de Nicolás Maduro, o que será o julgamento de Nicolás Maduro, é uma vertente, digamos assim. Do outro lado, o futuro da Venezuela, o futuro do regime chavista,
que aparentemente será muito breve, muito curto, e como será essa transição de um regime para a Venezuela democrática que todos querem. Eu diria de começarmos então por Nicolás Maduro, se você me permite, Daniel, porque como a gente bem informou, então hoje, a partir das 14 horas, horário de Brasília, portanto ao meio-dia, horário local em Nova York, Nicolás Maduro comparecerá ao Distrito Sul de Nova York, que, se não me engano, é o mesmo que cuida do caso de Hugo El Pollo Carvajal. Nesta audiência, então, ali será lida as acusações contra Nicolás Maduro. Toda aquela lista de acusações de tráfico de drogas, enfim, a lista é extensa. Ele poderá se declarar culpado ou inocente. Uma dessas ele até declara ali que, não, realmente, eu sou culpado, estou aqui, enfim. Provavelmente ele se declarará inocente neste primeiro momento. Mas a tendência, Daniel, é muito forte de que nas próximas semanas, ou talvez meses, ele realmente parta para uma delação premiada. E aí vem a grande pergunta: o que teria Nicolás Maduro e sua esposa a delatarem, sendo que dentro da Venezuela o Hugo El Pollo Carvajal já delatou e delatou muito. Nós vamos falar daqui a pouco de agentes cubanos na Venezuela, e isso já havia sido levantado pelo Hugo El Pollo Carvajal. Bom, Nicolás Maduro pode então delatar toda a rede internacional de conexão do regime com outros países, como funcionava esse fluxo, a troca de influência, a questão diplomática, conexões eventuais com outros partidos da região. Então, muita gente deve estar sem dormir desde a notícia desse sábado de manhã, desde que essas imagens que nós estamos acompanhando na tela começaram a ser divulgadas. Porque Nicolás Maduro tem muito a delatar, ele tem muito a contar. Ele pode entregar toda a estrutura do Foro de São Paulo, por exemplo, e sua eventual participação em toda essa questão. Então, pode ter certeza, Daniel, que o caminho leva a uma eventual delação de Nicolás Maduro. Agora, se você me permite, a gente deixa a questão do Nicolás Maduro um momento de lado e a gente parte para a Venezuela. Ou você prefere abrir para perguntas para facilitar aqui o entendimento para a nossa audiência, Daniel? Pode prosseguir com o seu raciocínio, porque a gente vai ter que falar muito a respeito do futuro da Venezuela. Quero começar ouvindo você, que tem acompanhado de perto aí todas essas questões envolvendo a Venezuela e a ditadura de Nicolás Maduro. Fique à vontade. Perfeito. Então, Daniel, as pessoas têm a percepção de que, ok, Nicolás Maduro foi preso, então o regime colapsou e daqui 24 horas, 48 horas, teremos a posse de Edmundo González Urrutia. As coisas não funcionam assim, não é tão simples. A Venezuela hoje é um país que está sob o regime que tomou totalmente todas as estruturas do país, desde o comando militar à Suprema Corte. Todas as instituições estão na mão do regime. Então, somente a queda de Nicolás Maduro não é o suficiente para que o regime como um todo colapse. É por isso que o secretário de Estado, Marco Rubio, vem deixando declarações nas últimas 24, 36 horas, de que eles, sim, de alguma maneira, pretendem, exigem algumas ações de Delcy Rodrigues, que é a vice do regime, que foi, digamos assim, empossada pela Suprema Corte do regime neste final de semana, para que se dê início a um período de transição. Quais são as duas hipóteses que estão na mesa neste momento, as hipóteses mais plausíveis? Segundo o próprio Marco Rubio, ele disse que isso pode levar semanas ou meses. Que Delcy Rodrigues, então, reconheça o resultado das eleições de 2024 e que Edmundo González, que atualmente está em exílio na Espanha, seja reconhecido como o vencedor daquelas eleições e, portanto, seja empossado como presidente. Mas aí tem uma questão: será a Suprema Corte do regime a empossar ele ou será a Suprema Corte que está em exílio? Porque poucas pessoas sabem, a Venezuela tem duas Suprema Cortes. Uma que está em exílio, os juízes saíram da Venezuela e vivem hoje em exílio, e a Suprema Corte do regime. Então essa é uma questão que precisa ser vista. Então, essa é a primeira opção. A Delcy Rodrigues prepara o terreno para o reconhecimento da vitória de Edmundo González. A segunda opção, que é um pouco mais complexa, é a de que Delcy Rodrigues, então, nessas próximas semanas, prepare o caminho para novas eleições na Venezuela, e aí sob a coordenação dos Estados Unidos e possivelmente da União Europeia também, que
nessa questão. A gente vê aí um alinhamento raro entre a União Europeia e os Estados Unidos. A União Europeia quer a posse de Edmundo Gonzalez, mas estaria aberta também a possibilidade de uma nova eleição livre e justa no país. Passadas aí 48 horas, Daniel, da captura de Nicolás Maduro, não é? Essas são as duas opções que estão na mesa. Como os Estados Unidos poderiam impor aí a Delcy Rodrigues essas exigências e que ela cumpra com isso? Bom, a primeira maneira, o secretário Marco Rubio já anunciou também, que seria uma espécie de quarentena no setor petrolífero da Venezuela, principalmente nas exportações. Ou seja, continuando com aquele bloqueio naval que os Estados Unidos iniciaram há coisa de 10 dias atrás, com a apreensão de petroleiros que estão ali na região, que entram e saem da Venezuela. Essa seria uma maneira, mas a segunda maneira chama atenção. O general Ken, responsável por toda a operação militar, no sábado, nessa conferência de imprensa aí que nós estamos acompanhando nas imagens, ele declarou o seguinte: presidente Trump, estamos prontos para qualquer ação, para qualquer ordem que o senhor deseje que seja executada. Ou seja, a segunda opção, o próprio Trump falou isso, será a opção militar, novos ataques. E ontem à noite, o presidente Trump disse o seguinte: se Delcy Rodrigues não colaborar, ela poderá levar um fim igual ou pior de Nicolás Maduro. Então, Daniel, esse é o quadro das primeiras horas. Eu recomendo fortemente à nossa audiência, aqui aos colegas, que nós não podemos tomar análises precipitadas. Vamos acompanhar hora a hora, nem dia a dia, mas hora a hora o que está acontecendo na Venezuela para a gente entender como será essa transição do regime para a democracia. Não é simples, não é fácil, mas ela começou, Daniel. É que Delcy Rodrigues baixou um pouco o tom com relação ao governo norte-americano, falou em colaboração, enviou uma carta a Donald Trump falando numa agenda de colaboração com o governo norte-americano. Agora eu quero ouvir a análise inicial da Berenice Leite sobre a derrocada de Nicolás Maduro. Diga, Berenice. Bom, Daniel, primeiramente, bom dia, né, Ivan? Muito bom poder já começar contigo, porque, olha, eu confesso que fiquei emocionada em ver que você estava ao vivo ali, né, e estava ao vivo no momento em que recebeu a notícia sobre a prisão de Maduro, e isso faz parte ali do jornalismo, né? A gente sente aquele friozinho na barriga quando notícias impactantes acontecem e a gente está falando de algo que vai impactar o mundo, né? Já está acontecendo isso, na verdade. E eu queria trazer uma análise, porque eu tenho acompanhado nesses últimos dias, né, a esquerda falando sobre questões que envolvem o petróleo da Venezuela, que os Estados Unidos, numa narrativa aí maluca, dizendo que os Estados Unidos estaria de olho nesse petróleo, falando em soberania, né, Daniel? Mas a gente está falando de um país que não tem a soberania do povo há muito tempo. E isso resbala justamente no processo eleitoral fajuto que nós acompanhamos nesses 13 anos de Nicolás Maduro no poder. Essas últimas eleições ficou mais do que escancarado que nós não tivemos um processo eleitoral lá transparente e que, ao passo que Maduro reconheceu, na verdade não reconheceu, né? Ele percebeu que havia perdido as eleições, ele simplesmente fechou os olhos para esse resultado e permaneceu ali no poder mais uma vez, né? Desta vez, no caso, o Edmundo Gonzalez teve que sair da Venezuela, senão também estaria preso. Então, essa repercussão entre direita e esquerda em todo o mundo, né? Os venezuelanos que já saíram da Venezuela há muitos anos comemorando, né? Relatando o que passaram lá, muitos, a maioria deles saíram do país num estado de não ter nada para comer, passando fome mesmo. E aí a gente acompanha também aquelas pessoas que de longe, né, deixam a ideologia falar mais alto e ainda têm a coragem de defender um ditador que durante muitos anos prendeu, né, não só civis, como também lá muitos presos políticos, e é nesse sentido que quem realmente viveu e sentiu na pele o regime totalitário de Hugo Chávez, que perdura aí até os dias de hoje,
sabe que a Venezuela, nesse momento, deu um grande passo. É claro, como o Ivan muito bem colocou aqui, ainda não se pode, né? Não é prudente fazermos análises aí prevendo o que pode acontecer. Até porque o Ivan há de convir comigo, até nos vídeos que a gente vê o povo lá na Venezuela comemorando, muitos estão, a maioria deles, com o rosto, né, parte tampado ali, com medo até mesmo de serem identificados, porque ainda ficou ali boa parte dessa estrutura do regime de Maduro, a Suprema Corte, a própria vice, os generais, né? Então há uma preocupação ainda e uma prudência por parte dos venezuelanos, porque sabem que essa transição ainda está no processo de transição, né? Essa é a verdade. Então, muita prudência nesse momento, principalmente por parte de quem ainda mora lá, de quem está na Venezuela, e claro, aqueles que moram em outros lugares, que tiveram que deixar o seu país, acredito que tem aquela esperança de um dia retornar, né, devolvendo ali o Estado democrático de direito, no caso da Venezuela, Daniel. Já são mais de 4.000 telas conectadas aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Peço a você que deixe o seu like, porque é dessa maneira que a plataforma entende que esse conteúdo é interessante e, desse modo, ele vai ser sugerido para outras pessoas acompanharem as principais notícias do Brasil e do mundo juntamente com você. Vamos juntos até às 10 horas da manhã. Agora eu quero ouvir a sua avaliação preliminar sobre a derrocada de Nicolás Maduro na Venezuela, o possível fim do chavismo. Eu digo possível porque, como bem disse o Ivan Kleber, a gente tem que ponderar bastante nesse momento. Lá, primeiramente, um bom dia para o Ivan também. Também acompanhei bastante da cobertura dele, recebendo ali ao vivo a notícia, vibrei junto e também acompanhando o Oeste Urgente, que foi bem conduzido também, muito bem conduzido pelo Dani. Foi excelente, realmente. Obrigada a vocês por nos presentearem com essa cobertura tão especial. Bom, então vamos lá para essa avaliação preliminar. Eu gosto de fazer um comparativo com o Brasil, porque aí a coisa fica um pouco mais didática. Nós, no Brasil, também vivemos um regime de exceção. E esse regime, ele se materializa ali no Supremo Tribunal Federal. E é muito comum que as pessoas comentem que se o Alexandre de Moraes cair, que é o grande nome em torno de todo esse regime do nosso país, saindo o Alexandre de Moraes, o que as pessoas sempre falam? Nem vale a pena, então, talvez, um impeachment de Alexandre de Moraes, porque daí o Lula vai lá e coloca outro. Então, não é simples. Perceba, você tira uma peça desse xadrez, existe todo um sistema ali que tenta se proteger, que tenta se blindar, que tenta se manter no poder. Então, olhando só para o caso do Brasil, a gente já vê o quão desafiador é acabar com o regime de exceção. Agora, você olha para a Venezuela, que a burocracia que sustenta esse regime é uma burocracia militar. Então, depois eu quero, inclusive, até ouvir mais da avaliação do Ivan em relação a isso. Porque no Brasil, pelo menos até onde a gente sabe, a burocracia que segura esse sistema aí aqui internamente não é uma burocracia militar, não tem essa força militar aqui sustentando o regime, diferente da Venezuela. Lá, olha só, para a gente ter a título de comparação, são 2.000 generais na Venezuela. Logicamente que eles não ocupam necessariamente postos militares propriamente ditos. Muitos deles estão ali no comando de estatais e também trabalhando, obviamente, no tráfico de drogas, mas o Maduro foi nomeando esses generais para ir colocando força e poder em cada um deles e também para que eles se sentissem também presenteados ali com esse poder e mantivessem essa burocracia militar protegendo todo o regime. Os Estados Unidos têm 400 generais e o Brasil 300. Veja só a diferença. Venezuela, 2.000 generais. Então tem toda essa burocracia fortemente armada que, logicamente, não tem condições de fazer um enfrentamento a uma intervenção dos Estados Unidos, como ficou bem claro nesse final de semana, mas é uma burocracia militar que consegue conter a população, consegue fazer uma contenção interna das questões. Então, é algo a ser considerado também. Essa questão do poderio militar mais escasso e inoperante, ineficiente para uma invasão externa, para uma intervenção externa, ficou muito claro nesse final de semana, quando nós vimos helicópteros
voando muito baixo, assim, filas de helicópteros voando muito baixo sem nenhum tipo de resistência. Então, o que pareceu ali é que realmente estava dado essa questão, não teve nenhum tipo de uma resistência muito efetiva, nada efetiva. Então, tanto que a captura do Maduro não demorou muito tempo para acontecer. E tem outros pontos também que a gente pode avançar depois, Dani, em relação às próprias acusações contra o Maduro, e não só ele, mas mais 5 réus, porque muito se fala da questão ditatorial, desse regime de exceção na Venezuela, mas o fato é que, por que essa intervenção aconteceu? Não foi por conta desse regime de exceção, não foi por conta da ditadura de Nicolás Maduro, mas foi porque Maduro e seu regime transformaram a Venezuela e as instituições como um aparato, instrumentos para o narcotráfico. Essas são as acusações que pesam sobre Maduro. Ele não vai responder perante a justiça dos Estados Unidos por conta desse regime que ele implementou, que ele vinha, enfim, dando continuidade desde Hugo Chávez, mas sim pela questão do tráfico de drogas que chegava aos Estados Unidos. Essas são as acusações contra Nicolás Maduro e os outros réus. Guta, você tem uma pergunta para o Ivan. Isso, era justamente, eu queria que o Ivan trouxesse para nós essa questão das acusações, quem são esses outros réus que estão aí no banco dos réus com o Maduro, pelo menos na acusação, agora quem foi capturado só o Maduro e a esposa, e também os interesses dos Estados Unidos com essa prisão. Muito se fala da questão do petróleo, mas eu queria também que você abordasse um interesse bem específico de Donald Trump, que tem a ver com as eleições de 2020. Guta, bom dia. Essa sua última frase, eleições de 2020, enquanto você falava, eu já raciocinava. A gente vai voltar nela porque é um dos principais pontos dessa questão toda. Os demais acusados ali, né, que estão no banco dos réus, alguns deles ainda não, mas se Deus quiser, muito em breve. Obviamente, Nicolás Maduro, sua esposa, Diosdado Cabello, que para muitos era considerado o número 2 do regime, ele é ministro do interior, ele tem muita influência, é o mais ideológico ali da cadeia de comando do regime. Ele realmente está disposto a morrer pela causa, ele sim acredita naquilo ali, ele não está ali só pelo poder, eu acredito que até em termos de ideologia, Diosdado Cabello está acima do Nicolás Maduro, e também 2 sobrinhos do Nicolás Maduro. As acusações são as mais variadas possíveis, desde tráfico de drogas, tráfico de pessoas para os Estados Unidos, para integrarem as gangues que operam dentro dos Estados Unidos, essa cadeia de narcotráfico internacional que opera no Caribe. E, bom, como você bem disse, da questão das eleições de 2020, lá nos Estados Unidos, nós sabemos que a eleição foi altamente conturbada. Joe Biden entrou para a história como o presidente mais votado dos Estados Unidos, mais inclusive que o Super Obama de 2008, enfim, mais que o próprio Trump agora, que derrotou de maneira acachapante a Kamala Harris. E o Donald Trump, o presidente Donald Trump, nunca assimilou aquela derrota. Bom, nas acusações que serão feitas a ele hoje, não entra a questão da eleição de 2020. Porém, Guta, nós sabemos que Hugo El Pollo Carvajal, não é? Nós comentamos bastante aqui, já falamos muito, a audiência conhece ele, aqui pode confirmar isso no chat para a gente, afirmou em carta enviada no dia 3 de dezembro do ano passado que o sistema eleitoral venezuelano, digamos assim, de alguma maneira foi exportado para outros países. Eu quero ler aqui um trecho que eu separei do portal Euronews daquela época, que fez um resumo da carta, e eu agora fiquei sabendo que a carta toda não foi publicada, ou seja, alguns trechos da carta apenas o presidente Trump, o secretário Rubio e os advogados do Hugo El Pollo Carvajal tiveram acesso, mas ele diz o seguinte aqui, Guta, isso aqui é extremamente importante. Carvajal acusou o regime de promover atividades de espionagem e desinformação, citando especificamente a empresa Smartmatic, alegando que os sistemas de votação eletrônica foram supervisionados ou influenciados pelo governo chavista
para manipulação eleitoral. Se realmente Nicolás Maduro pretende um acordo de delação premiada que lhe beneficie, este ponto, este parágrafo que aqui foi apresentado pelo Hugo El Pollo Carvajal em dezembro, pode ser a chave deste acordo, então, de delação premiada. Se ele conseguir provar para a justiça americana que, sim, as eleições de 2020 nos Estados Unidos tiveram a influência do regime para eventualmente manipular o resultado, aí Nicolás Maduro abre o caminho, então, para uma eventual delação premiada. A gente sabe que essa é uma questão extremamente importante para o presidente Trump. Ele quer provar que aquela eleição teve uma influência externa. E sim, a captura de Nicolás Maduro é um passo gigante em direção a essa investigação, não é, que está acontecendo. Nós temos outras pessoas, além do Hugo El Pollo Carvajal, dizendo que sim, que esse sistema Smartmatic foi desenvolvido, que ele pode eventualmente ser manipulado e que possivelmente ele foi utilizado nos Estados Unidos. Quem pode responder essa pergunta e ajudar a provar tudo isso é Nicolás Maduro. Tá? A gente está tratando esse assunto com muita serenidade, com muita calma. A gente sabe o quão delicado é este assunto, né, das eleições de 2020, ainda mais quando se fala de Smartmatic. A Fox News teve que pagar uma multa bilionária para a empresa lá à época por conta de difamação. Agora a Fox News está tentando reverter isso, porque começaram a aparecer evidências de que sim, o sistema pode ser manipulado. Isso está lá na mão da justiça americana, e a captura do Nicolás Maduro, então, nesse sentido, é um passo, como eu disse, gigantesco para a eventual solução deste caso. Olha, Guta, se é sobre o petróleo, o presidente Trump fez uma declaração muito importante sobre isso. A infraestrutura petrolífera da Venezuela foi implementada através de investimento americano muitos anos atrás. E essa infraestrutura foi, então, tomada, né, para o regime chavista. O que o Trump está dizendo é o seguinte: nós vamos aqui recuperar o nosso investimento, o que foi feito lá atrás. E, inclusive, as empresas petrolíferas americanas estão dispostas a investir ainda mais para revitalizar, digamos, esse sistema petrolífero. Então, nós temos uma decisão aqui do presidente Trump sobre a questão do petróleo, mas a gente precisa lembrar, foi uma decisão política e não uma decisão militar. O meio militar foi utilizado para levar adiante essa decisão política dessa captura de Nicolás Maduro, bem como também levar um procurado pela justiça americana ao banco dos réus. E quando eu falo de decisão política, a gente precisa falar de Marco Rubio. Ontem, Marco Rubio, o presidente Trump e também o senador Lindsey Graham insinuaram que o próximo país a receber uma visita desses helicópteros talvez seja Cuba. E por que eu estou trazendo Cuba agora no debate? Muitas vezes aqui na Oeste nós comentamos: o verdadeiro objetivo de toda essa operação no Caribe não é a Venezuela, mas sim Cuba. Existem fortes indícios que é Cuba que controla toda essa rede na América Latina. O Foro de São Paulo leva o nome de Foro de São Paulo, mas a capital do Foro de São Paulo é Havana. Então, no desenrolar aqui do programa até às 10, Daniel, daqui a pouco acho que a gente vai ter o Bernardo Kisser também, que conhece muito desse assunto, a gente vai poder desenvolver. E sim, eu acredito, já estou falando isso há meses, que o real objetivo seja finalmente pôr o fim ao regime, não ao venezuelano, mas ao cubano. Daniel, desculpa me estender muito aqui, mas eu estou tentando ser o mais sucinto possível. Berenice Leite traz mais um ponto para a nossa conversa com você, Ivan. Pois é, Ivan. Inclusive, só pegando um gancho aí no que você acabou de dizer, vamos lembrar aqui que o Maduro fez escola, né? Ele ficou um tempão lá em Cuba aprendendo, né, todo esse modus operandi que depois, logo que ele assumiu na sucessão de Hugo Chávez, ele aplicou ali tudo que ele aprendeu. E, inclusive, exilando muitos daqueles que estavam no governo na época de Hugo Chávez, que ele passou a considerar ali inimigos que poderiam tentar o sabotar a qualquer momento. Bom, mas
Com relação a essa influência no processo eleitoral, né, acredito que a nossa audiência fica até espantada, porque até então o que nós tínhamos ali nessas delações do El Pollo Carvajal, só refrescando a memória aqui, o Carvajal ele foi do serviço de inteligência durante muitos anos, né, desse regime do Hugo Chávez. Então tem muitas informações e como você bem destacou, para que essa delação premiada do Maduro seja interessante, ele precisa trazer algo novo, não adianta, porque muita coisa já foi revelada pelo Carvajal, não é mesmo? E aí, trazendo isso aqui para o Brasil, como você bem falou, eu imaginava, por exemplo, a influência no processo eleitoral em países aqui da América do Sul, mas quando se fala de Estados Unidos, né, a gente fala, meu Deus, o negócio é muito maior do que a gente imagina. Agora, nós tivemos uma reunião convocada aqui pelo presidente Lula. A gente, claro, está acompanhando aí como deve ser, perdão, o posicionamento dele diante de tudo isso. E veio à tona nesses últimos dias a questão de um financiamento, né? Aquela delação ainda na época da Lava Jato, de quem fazia a campanha do PT, da Dilma Rousseff, ainda Lula 1, Lula 2, quando a Mônica, deixa eu pegar aqui o sobrenome dela direitinho, o João Santana e a esposa dele, né, a Mônica, me falhou agora o sobrenome dela, eles delataram, tem vídeo sobre isso, onde eles falam que receberam em mãos, dinheiro em espécie de Maduro, 10 milhões de reais, que eles iam lá em Caracas buscar essas malas de dinheiro, e isso seria usado, claro, em todo o esquema do governo do Partido dos Trabalhadores. Você acredita que o Brasil também pode, aí, já que estamos falando de ano eleitoral, governo Lula pode sentir e muito em relação a essa prisão de Maduro, ou Lula pode, de alguma forma, tentar assumir o protagonismo, já que o Maduro era considerado aí o líder, o grande chefe dessa organização? Berenice, muito boas informações que você traz. Eu vou complementar que esse esquema não era só na América Latina. Nós tivemos a denúncia em 2021 de que Nicolás Maduro levou uma mala de dinheiro, enquanto ele era ministro das Relações Exteriores do regime venezuelano, para a Itália, que abasteceu a campanha do movimento Cinque Stelle, ou Cinco Estrelas, naquele país. Essa denúncia foi feita, isso abalou também lá o partido, então era uma conexão internacional que abrangia também a Europa. Olha, Berenice, eu tenho fortes razões para acreditar que sim, a eleição de 2026 no Brasil será fortemente impactada pela prisão de Nicolás Maduro, mudou completamente o jogo, e essas denúncias que você trouxe, essas conexões, lembrando aí do casal lá, né, da Mônica, enfim, tudo isso pode vir à tona, e isso sim seria algo que o Nicolás Maduro poderia delatar. Mas a gente não precisa ir tão longe, nós sabemos que a ex-primeira-dama do Peru, Nadine, ela se encontra no Brasil, né? Mas por quê? Afinal de contas, ela sofreu também, ela deveria estar presa lá no Peru. Mas por que ela está no Brasil e por que ela deveria estar presa naquele país? Porque o marido dela teria recebido $600 mil, olha só, de Hugo Chávez, para uma campanha presidencial, agora não me falha a memória, se em 2006 ou 2008. Esse foi o motivo pelo qual a justiça peruana, né, decretou aí uma ordem contra essa primeira-dama. Ou seja, é o mesmo esquema, Berenice. Você desenhou esse esquema, eu estou colocando só mais uma informação aqui, para lembrar a nossa audiência do porquê esta primeira-dama está exilada no Brasil. Ou seja, se o Lula já ficou preocupado, não é, em dar esse apoio a esta mulher, já diante de uma possível delação premiada dela, lá a justiça peruana, agora você multiplica isso por 100, não, por 1000. É o Nicolás Maduro lá nos Estados Unidos, se ele decidir realmente partir para a delação premiada. Essas informações que você trouxe, toda essa conexão interessa à justiça americana, porque em um determinado momento, se Nicolás Maduro de fato partir para a delação premiada, ele vai, obviamente, entregar esse esquema de influência de eleições lá nos Estados Unidos. Mas para corroborar as denúncias, ele pode apresentar, olha, isso não aconteceu só nos Estados Unidos, nós fizemos em outros países. E aí, possivelmente, o Brasil entra. Então, como você bem disse, esse é um assunto de interesse do Brasil, da população, a gente precisa acompanhar isso.
Eu acredito que a oposição brasileira precisa também estar muito atenta à questão do Nicolás Maduro, porque é a delação do século até o momento. Se ele realmente partir para essa delação, tudo é muito prematuro, pode levar meses para ele tomar essa decisão. A gente precisa aqui também salientar isso para a nossa audiência. E é esse sistema de irrigação de campanhas, caso o Nicolás Maduro parta para uma delação, muito provavelmente será ali anexado, né? Então, como você bem lembrou, o Hugo El Pollo Carvajal, ele já abriu esse caminho. E olha só, Berenice, olha que interessante. Nós estamos dando por certo aqui que o Hugo El Pollo Carvajal conseguiu uma delação premiada, mas ainda não temos uma definição. No próximo dia 23 de fevereiro acontece uma audiência lá em Nova York também, do Hugo El Pollo Carvajal, e a gente vai saber se ele consegue ou não a tal da delação premiada. Tudo indica que sim, mas a gente não sabe. Agora, sem a delação premiada do Carvajal, a gente já está sabendo de tudo isso. Você imagina nas próximas semanas, nos próximos meses, os recados que Nicolás Maduro vai enviar para aqueles que estão fora da prisão. Preparem-se, nós teremos notícias assim. Nicolás Maduro estaria disposto a entregar tal esquema. Nicolás Maduro estaria disposto a entregar tal acontecimento. E esses serão recados que a defesa de Nicolás Maduro enviará para aqueles que estão fora. Em resumo, Daniel, eu não sei se você gosta de pipoca, Guta, Berenice, eu já fiz o meu estoque de pipoca aqui, viu?